Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Irmãos, hoje abrindo o Evangelho, nos caiu a lição Amar ao próximo como a si mesmo, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro desse capítulo, o item 14, Caridade para com os criminosos. Vamos ler um pequeno trecho. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes o perdão e a comiseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Então o texto continua ainda, é um texto de Isabel de França, de 1862. Mas nós temos bastante material para as nossas reflexões. Como eu disse, o capítulo 11 se dedica ao tema amar o próximo como a si mesmo. E aborda esse tópico da caridade para com os criminosos. A primeira coisa que temos que levar em conta diante das lições todas que nós temos recebido, a primeira coisa que devemos nos lembrar é que Deus é Pai de todos nós, todos. Todos nós fomos criados por Ele. E Ele ama de uma maneira muito completa, muito além do que nós podemos imaginar e aquilatar, ama a cada uma das suas criaturas, incluídos os criminosos. Nós não podemos julgar, o texto nos recomenda que não façamos o julgamento, porque julgar é sempre muito fácil. É muito confortável estarmos de fora de uma situação emitindo opiniões a respeito daqueles infelizes que estão errando, que estão cometendo desatinos e que mais tarde virão a sofrer amargamente a consequência dos seus atos. Este proceder, não podemos dizer que seja cristão, porque Jesus jamais faria isso, jamais ficaria na tarefa de criticar, de apontar defeitos, erros, tão somente como nós muitas vezes fazemos.
lembrando que somos todos filhos do mesmo Pai, vamos chegar à fácil conclusão de que somos irmãos. E como vamos tratar os nossos irmãos, se não com um sentido de fraternidade? Temos que amar a todos e nós não vamos chegar ao estado de felicidade que almejamos sem nos compenetrar, sem fazer com que isso seja nossa natureza de amar, de sentir empatia com todos. Mas, claro que não é fácil sentir empatia com um criminoso, com alguém que praticou um desatino. Nós podemos sentir por este criminoso, por esta pessoa que neste momento está caindo, podemos sentir piedade, podemos, com o nosso sentimento de irmãos, lamentá-lo, como faria Jesus, mas não desejar-lhe o mal, não desejar que seja que seja punido das mais diversas maneiras, porque isso não se faz. Essas coisas são muito complexas e é por isso que Jesus nos recomendou não julgar. Porque quando nós estamos julgando alguém, nós estamos emitindo opiniões de valor sobre outrem, sobre fatos que muitas vezes foram fatos que nós no passado quem sabe longínquo, tenhamos feito isso ou até pior. Então a condenação que nós irrefletidamente lançamos sobre uma pessoa que está em desgraça, que está cometendo esses atos desatinados, essa condenação representa também uma condenação em relação a nós. E só Deus tem todos os elementos, só Deus, é a Ele que cabe o julgamento e Ele julga, efetivamente. Ele vai sopesar as razões e o porquê de todas aquelas coisas com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento e sabedoria que qualquer um de nós. Nós não sabemos se não cometemos aquele tipo de ato criminoso, nós não sabemos quando cometemos e por que cometemos, mas certamente no nosso passado, temos atos tão ou mais vergonhosos que aqueles que hoje nos escandalizam. É pensando nisso que devemos nos resguardar do julgamento. Devemos nos resguardar daquelas opiniões descaridosas em relação ao infeliz que está praticando o erro. Porque para nós também será necessário um juízo misericordioso, como já foi. Estamos aqui hoje esquecidos do passado, não sabemos o que praticamos. Com certeza não foram atos dos quais devamos nos orgulhar. Porque se hoje não somos perfeitos, se hoje temos tantas coisas que gostaríamos de ter feito de maneira diferente, imagina antes, quando não conhecíamos o Cristo, quando não conhecíamos Deus em toda a sua grandeza, quando não fazíamos uma ideia mais aproximada. É claro que não sabemos exatamente como compreender o nosso Criador, nem é possível,
Mas hoje temos uma ideia bem mais aproximada, bem mais aperfeiçoada do que já foi no passado. Então, naquele passado mais longínquo, nós certamente erramos, porque tínhamos interesses, porque muitas coisas eram aceitáveis, muitas coisas eram feitas visando tão somente os bens materiais, os valores materiais imediatos. E daí os homens praticavam muitas coisas que eram criminosas, que eram erradas, porque não tinham uma noção de moral mais aproximada do que temos hoje. Principalmente nós que nos dizemos cristãos. Ser cristão é uma responsabilidade imensa, porque o cristão deve seguir o Cristo e todos os seus ensinamentos. E Jesus não julgava, ele esclarecia, ele amou, ele ensinou, mas ele nunca ofendeu, nunca magoou e nem praticou qualquer tipo de violência com relação a quem quer que fosse. Nós, em muitas ocasiões, somos ainda bastante imperfeitos, somos ainda criaturas que se irritam, que falam o que não gostariam de ter falado. Muitas vezes falamos coisas das quais nos arrependemos quase que imediatamente. Ou nos arrependemos mais tarde, ou até mesmo nem nos arrependemos. Então, não somos perfeitos. Os nossos irmãos que ainda estão no crime, nesse crime considerado pelos demais homens como atos condenáveis, esses irmãos estão num momento de bastante decisivo, de bastante perigo para eles, porque o mundo está ascendendo, nosso planeta está ascendendo a uma condição superior, um mundo de regeneração. Então passamos de um mundo de provas e expiações, onde esses irmãos estão fazendo aquilo que sabem fazer, sem se preocupar com o futuro, e estamos chegando a um patamar diferente, onde o bem há de vigorar, de prevalecer sobre o mal. Hoje, neste mundo de provas e expiações, o que prevalece é o mal. Amanhã, neste outro mundo, o mal ainda existirá. No entanto, todos os encarnados estarão muito interessados, muito empenhados em se regenerar, em extrair de si mesmos aqueles defeitos, aquelas chagas que nos levam, sim, a situações lamentáveis, a atitudes lamentáveis, em nome da ocasião, em nome dos interesses mesquinhos que muitas vezes regem os nossos atos, das vantagens que podemos tirar em detrimento dos outros. Tudo isso vai estar sendo combatido intensamente por aqueles encarnados que herdarem a terra melhorada. No entanto, esses criminosos de hoje, se eles não se derem conta a tempo
não perderem essas ilusões do possuir material, do levar vantagem, do querer tudo imediatamente, o agora, sem se importar com o amanhã. Estes estão plantando, estão fazendo uma plantação de muitas lágrimas, de muito sofrimento, de muita dor. Então temos que nos compadecer deles. Temos que nos compadecer, porque hoje plantam as lágrimas que verterão amanhã. E tudo em nome de ilusões. Porque o dinheiro que oferem de maneira ilícita, esse dinheiro não é nada, ele se desfaz. Ele não fica com a pessoa. Os bens não nos pertencem, somos usuários, tudo pertence a Deus. Então, esse afã, esse desejo de possuir, de ostentar, de querer se sobressair materialmente sobre os demais, isto está entre as ilusões que nos levam a cometer tais desatinos. Está entre esse desejo de prazer imediato, ele nasce da ilusão. E todo aquele que está iludido um dia vai se desiludir. Porque a ilusão é uma fantasia. Ela é uma fumaça que se desfaz. Ela existe por um breve instante, como breve é a nossa vida na Terra. E depois ela se desfaz no nada. Essas criaturas não percebem que terão, quem sabe, que ser recambiadas para mundos primitivos, muito mais atrasados do que o nosso planeta de provas e expiações hoje. Porque não fizeram jus, porque não souberam aproveitar a sua reencarnação. Estavam distraídos, pensando nas vantagens imediatas, nas coisas que poderiam tomar do outro, que poderiam esconder para si, que poderiam lhes trazer uma felicidade que na realidade nunca aconteceu, porque prazer, meus irmãos, não é felicidade. Felicidade é um estado muito mais pleno e permanente. O prazer, ele é passageiro e não se mantém. Por isso, tudo que tem base no prazer, a busca do prazer, ela é ilusória. O prazer pelo prazer. Existe um prazer que permanece. É o prazer do dever cumprido. Este permanece, porque ele ilumina a parte mais nobre de cada um de nós, porque ele faz com que essa semente do bem germine em cada um. Então, o dever cumprido, sim, é um prazer permanente, é um prazer, é uma alegria que permanece e que vai se tornando felicidade com o passar do tempo. Este tipo de prazer é altamente benéfico e necessário, mas falamos aqui dos nossos irmãos equivocados, que estão ainda em busca dos prazeres tão passageiros da matéria, porque o que farão com tanto dinheiro, se amanhã podem desencarnar? O que farão com tanta ostentação, se qualquer vírus pode levá-los de um momento para o outro para a espiritualidade, para a verdadeira miséria moral? Temos sim que, conscientizados de que somos todos irmãos,
fazer a nossa parte como cristãos que somos e queremos continuar sendo. A nossa parte de fazer as nossas preces em favor de todos nós, do mundo todo, de todos aqueles que estão equivocados, porque um dia eles vão despertar. Nós despertamos em algum momento importante da nossa trajetória, que havíamos feito tantas coisas reprováveis, nós despertamos, nos demos conta de que estávamos equivocados e que aquilo realmente não era um valor, era uma miragem. E um dia, esses irmãos também vão despertar para essa realidade. Mas se eles despertarem com o nosso concurso, com o amor que nós pudermos fazer vibrar em nós, em nome de Jesus, em nome da luz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site